Está um pouco quente, né? Só um pouquinho. Queria convidar você a abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Vamos para o texto, amém? Diz assim a carta: Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a sua força gloriosa, ou força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão de pecados. Deus abençoe sua palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você já ouviu a frase, "tá saindo da jaula o monstro"? Você já ouviu essa frase em algum lugar, né? Para quem nunca ouviu, essa frase foi uma frase dita por um rapaz chamado Kleber Bambam, né? Não sei se você conhece, mas caso não, Kleber Bambam é um quase famoso, né? Ele ficou quase famoso por participar de um programa de televisão. Esse programa tinha como ponto principal alguém ficar confinado em uma casa luxuosa por conta própria e por vontade própria, provando do bom e do melhor, sem fazer nada que fosse altamente trivial. Esse era o grande trabalho de Kleber Bambam. Em um certo vídeo chamado Trapézio Descendente, Kleber Bambam disse que está saindo da jaula um monstro. A ideia é que ele estava fazendo exercício e o exercício estava dando certo. Ele estava crescendo, estava ficando grande. Linguagem de bodybuilding, né? O pessoal lá, fisiculturista, lá querendo fazer com que o corpo cresça, os músculos definidos. O tá saindo da jaula um monstro era um tipo de linguagem, uma expressão que dizia que o esforço estava dando certo, que o exercício estava funcionando, que realmente estava ficando forte, que ele poderia competir e poderia ganhar a competição. A ideia é que no fisiculturismo você começa a fazer e se exercitar de um modo que os músculos ficam bem melhor definidos, da maneira correta, do jeito certo. Agora, para ser um fisiculturista ou um bodybuilding, você precisa de pelo menos 3 coisas. Então, para você gritar, tá, que saiu da jaula o monstro, você precisa de 3 coisas. A primeira coisa é você precisa de dieta. Você precisa fazer uma boa dieta. A segunda coisa é que você precisa de variação de treino. Sabe quando você vai para a academia e tem aquele papelzinho com vários treinos, vários exercícios que você tem que fazer? Isso é a variação de treino. Você tem que ter uma quantidade de treino específico para isso, para aquilo outro, e aí você vai conseguir caminhar aí pelo caminho do fisiculturismo, caso você queira sair daqui direto para a academia. E a terceira coisa é que você precisa de disciplina. Tem que levantar todo dia e ir para a academia. Levantar todo dia e viver como bodybuilding. Primeiro, você precisa de dieta porque a alimentação é importantíssima para o progresso físico. Se você acha que não, tenta, certo, emagrecer comendo todo dia macarronada e pizza, que você vai ver que eu tenho razão. A alimentação é importantíssima para a vida de um bodybuilding e para todo mundo que quer, né, melhorar a sua saúde física. Em segundo lugar, nós temos essa variação de treino. Nós temos que fazer exercícios. Um bodybuilder, ele precisa fazer exercícios. O monstro não sai da jaula sem o exercício adequado. Os músculos não ficam no seu local normal, eles não são definidos da maneira correta se os exercícios não forem feitos corretamente. E terceiro, por fim, disciplina. Disciplina e esforço. Você precisa todo dia fazer aquela mesma coisa e estar repetindo o treino e fazendo aquilo constantemente. 3 coisas, então: dieta, variação de exercícios e disciplina. Sem isso, ninguém se fortalece, sem isso, ninguém fica forte, sem isso, ninguém fica firme, ninguém ganha a competição de nada, sem isso, ninguém grita que está saindo da jaula monstro nenhum. Por incrível que pareça, eu acho que Paulo está falando a mesma coisa para a igreja aos Colossenses.
Ele está falando para os colossenses sobre uma dieta, sobre exercícios e sobre uma variação de treino. Ele está falando para os colossenses sobre disciplina. Se vocês lembram do sermão anterior em Colossenses, vocês vão lembrar que Paulo estava confirmando e considerando verdades essenciais do Evangelho. Nesse ponto agora, Paulo está orando por aquela igreja, pedindo para que ela esteja firmada, fixa, forte, para que ela comece a competir com os falsos ensinos que eles estavam ouvindo. Naquele ponto, ali era um celeiro de heresias, um celeiro de falsos ensinos. E Paulo passa uma dieta, uma variação de exercícios e os chama à disciplina. Então, são estas três coisas nas quais nós vamos nos debruçar hoje. O apóstolo está preocupado com a fidelidade daquela igreja. E está tão preocupado que o seu objetivo não é simplesmente fazer o monstro sair da jaula, mas fazer a igreja ficar firme, ficar de pé e se fortalecer. A ideia de Paulo é que os músculos espirituais da igreja cresçam, para que eles possam crescer em fé, crescer de forma saudável, com dieta, com exercício e com disciplina. Então a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é sobre a dieta da igreja. Se você olhar comigo para o versículo 9, você vai ler o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. A igreja de Colossos tinha recebido a mensagem do Evangelho, frutificado na verdade, expressado o seu amor no Espírito, encontrado esperança segura, mas agora estava ameaçada por uma coisa diferente, um ensino diferente. O pleno conhecimento parece ser uma linguagem gnóstica aqui. A ideia é que os gnósticos teriam um conhecimento total, um conhecimento pleno, um conhecimento superior, um conhecimento místico, profundo, maior do que aquilo que Deus dá, maior do que aquilo que Deus ofereceu para eles por meio do próprio Evangelho. E Paulo passa para eles uma dieta. Paulo ora para que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. A dieta da igreja é a base do conhecimento da verdade. A igreja se alimenta da própria palavra de Deus, a igreja se alimenta daquilo que Deus oferece, deu por meio do Evangelho. A igreja não se alimenta de si mesma. Os gnósticos aqui, eles eram um grupo de filósofos, de falsos mestres, que tentavam fazer com que o conhecimento de Deus parecesse insuficiente. A ideia é que eles conseguiriam um conhecimento mais profundo, e aquilo que Deus deu não era de nenhuma forma nutritivo para eles. Eles precisavam de outra coisa, de outro tipo de alimento. E eles misturavam então o cristianismo com as suas filosofias, faziam uma gororoba ali, um caldo ali de bila e davam. E eles diziam que o Evangelho não era suficiente, o Evangelho não tinha substância. Eles ensinavam que a verdadeira sabedoria era deles. Estes homens estavam dizendo que Deus era insuficiente, que se alimentar do pão da vida era insuficiente, que eles teriam um pão de verdade. Os colossenses então ouvem de Paulo, leem a sua carta, começam a perceber que aquelas pessoas que pareciam estar cheios de sabedoria, estavam era mesmo fartos de orgulho, levando a sua vida carnal. Esses homens então são confrontados e Paulo passa a dieta. A dieta da igreja é rica e rica em conhecimento de Deus. A ênfase aqui de Paulo não recai de nenhuma maneira na própria igreja, no conhecimento de si, no conhecimento do eu verdadeiro, aleluia. Ninguém está em busca, então, de si mesmo, eu quero me conhecer. A ênfase recai no conhecimento do próprio Deus, porque é reconhecendo a Deus que eu e você encontramos o nosso próprio lugar. Se nós não soubermos, e esse é um problema nosso, é porque a gente não sabe o lugar de Deus, que a gente não encontra o nosso. Aqui em específico, a ênfase não cai sobre o conhecimento de si, o conhecimento do terreno. A ênfase é, você conhece a Deus por meio do Evangelho, sim ou não? É conhecer a Deus que nos mantém de pé, nutridos de graça, cheios de força, sem desfalecer na caminhada. Já tentou treinar com fome?
né? Fica complicado. É Deus, por meio do seu conhecimento, que nos fortalece. Paulo está falando para essa igreja que eles não precisam se dar ao conhecimento gnóstico, se dar ao conhecimento dos falsos mestres. Eles podem confiar naquilo que próprio Deus ensinou para eles. É a vontade de Deus, então, e não a deles. É o pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse conhecimento da vontade, então, é um tipo de postulado sobre o qual a igreja se monta ou cresce sobre. Ninguém está buscando a própria vontade, ninguém está buscando outro tipo de alimento, ninguém se alimenta de si mesmo. Nós não podemos nos alimentar simplesmente dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios planos, da nossa própria força. Jesus diz que, enquanto os discípulos insistiam com ele, fazendo perguntas, dizendo: mestre, você quer comer alguma coisa? Em João 4, ele diz que uma comida eu tenho para comer. Isso é fazer a vontade do meu Pai. O que Cristo nos ensina é nos alimentarmos daquilo que Deus dá. Nos alimentarmos da vontade desse grande Deus. Os gnósticos achavam que Deus era insuficiente, que o conhecimento dele era insuficiente. Eles se alimentavam dos seus próprios planos, das suas próprias ideias. E nós, do que nos alimentamos? Enquanto a dieta da igreja deveria ser uma dieta à base do conhecimento de Deus, daquilo que o próprio Deus mostra para mim e para você, às vezes falhamos e nos alimentamos de outras coisas. Talvez não estritamente daquilo que os gnósticos dizem, mas talvez das nossas emoções fortes, dos nossos sentimentos confusos, às vezes da sensualidade, da mentira, às vezes nos alimentamos de ganância. Mas a dieta da igreja não é a base dessas coisas. Às vezes nos alimentamos dos nossos sonhos perfeitos, dos nossos mundos encantados. Quando você olha para o futuro, por exemplo, você se alimenta de quê? De paz ou de ansiedade? Quando você olha para o passado, você se alimenta de quê? Quando você olha para a sua nota do Enem, você se alimenta de quê? Você se alimenta dos desejos de sucesso? Você se alimenta da tristeza de ter tirado uma nota ruim na redação? Você se alimenta daquela ideia de que você nunca vai ser ninguém na vida, pelo amor de Deus? Ou você se alimenta do fato de que Deus nunca te abandonou, criatura? E não vai nunca abandonar. A igreja se alimenta da vontade de Deus. Se alimenta em conhecer a Deus, em buscá-lo, em saber quem Ele é. A dieta da igreja é baseada naquilo que Deus quer para a igreja, naquilo que Deus quer para o seu povo. A dieta da igreja deve excluir alguns alimentos, como por exemplo arrogância, legalismo, autonomia. Dependemos da vontade de Deus, e é esta vontade que precisamos conhecer. Nós dependemos do conhecimento de Deus, é esse conhecimento que nós devemos ter. Nós não somos independentes, nós nos alimentamos dessa dependência constante do grande Deus que nos salvou quando nós nem o queríamos. Os gnósticos queriam dominar o conhecimento, como quem domina um conteúdo, um postulado, como quem domina um tipo de filosofia, um tipo de conhecimento específico, como quem domina, trigonometria. Eles achavam que poderiam dominar a Deus por meio do seu conhecimento, mas não poderiam. A igreja não se alimenta dessas coisas. Nós nos voltamos para a vontade de Deus, nós nos voltamos para esse grande Deus que fez tantas coisas. Eles, buscando estarem fartos de conhecimento, ficaram vazios do próprio Deus. A igreja, porém, deve se manter alimentada, cheia, transbordante do conhecimento da vontade de Deus. Antes de dizermos eu quero, nós queremos, deveríamos perguntar o que Deus quer. Qual é a sua vontade? É isso que nos define como povo. Procurar saber a vontade daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Você já fez dieta? Já tentou? Você sabe que para fazer dieta você tem que anular outros alimentos, né? Você não consegue fazer dieta, né? A dieta da sopa. Deu sopa, você come tudo. Não é o melhor tipo de dieta. Quem se propõe a fazer algum tipo de dieta vai ter que dizer não
para um certo tipo de alimentos. Se alimentar da vontade de Deus, então, significa abdicar de outras coisas que nos agradam. Talvez carência e atenção, talvez sensualidade e elogios, talvez qualquer outro tipo de pecado que nós sentimos alimentados pela ação de outros. O fato é que conhecer a vontade de Deus exige que nós façamos o nosso ego jejuar. Quando eu e você começamos a conhecer e nos alimentar de Deus, o nosso ego jejua. Ele não pode mais se alimentar de si mesmo e nem dos outros. Deixa eu contar para vocês do meu avô. Meu avô, não é bisavô, não é avô. Seu Ló Bezerra. Ló Bezerra tem diabetes. Logo, não pode comer doces. Né? Mas ele tem um jeito bem especial de burlar as regras. Então, o que é que ele faz? Um dia, ele viu um bolo, doido por bolo mole, que nem o filho e o neto. E toda vez que ele vê um doce, ele quer comer. E esse dia ele viu um bolo mole dando bobeira. Ele foi lá, cortou o bolo, pegou, colocou no bolso e saiu cantando lá, como se ninguém tivesse visto. Ele sabe que vai fazer mal, mas ele come. E ele é capaz de guardar aquele negócio no bolso e sair fugido. Pois bem, qual é o pecado que é tão doce para nós que nós estamos dispostos a esconder? O que é que nós temos guardado tão profundamente? O que é tão doce para o nosso paladar? Será que a nossa dieta são pecados escondidos? E nós preferimos escondê-los, prová-los, experimentá-los, repeti-los, mesmo sabendo que esse tipo de coisa vai nos matar? A igreja não pode fazer esse tipo de dieta. Nós precisamos fazer a dieta, meus irmãos, nós precisamos fazer a dieta de Deus, do seu conhecimento, da sua vontade. Nós precisamos alimentar nossa alma, não de nós mesmos, não do nosso próprio ego, de nossos próprios desejos. Isso sempre nos levou para a morte. Ninguém faz isso pelas próprias forças. Ninguém consegue isso sozinho. Se Deus não nos ajuda, quem ajudará então? Precisamos saber da vontade dele. Essa dieta é uma dieta espiritual. Ela é baseada em sabedoria e entendimento espiritual. É Deus que dá, é Deus que nos ajuda. Ninguém o conheceria se este mesmo não se revelasse. É quando ele nos dá entendimento. Paulo não cantou Ninguém Explica Deus e saiu correndo. Ele disse que nós poderíamos conhecer a vontade de Deus. Que esse próprio Deus, esse mesmo Deus, se dispôs a ser conhecido por meio do Evangelho. E ele ora para que a igreja o conheça. Enquanto os falsos mestres lutam para que o monstro saia da jaula, a igreja luta para quê? Para sair da onde? Para sair de quê? Para sair como? É em busca da vontade de Deus que nós vamos. É em busca de procurar esse grande Deus e de conhecê-lo que nós estamos vivendo todo dia. Não escute os falsos mestres. Eles não sabem, mas eles só alimentam o seu próprio ego e o ego dos outros. Eles estão famintos de mentira. O Deus deles é o estômago. Eles estão fartos de pecado e tão cheios de si mesmo que vão acabar virando churrasco na chapa quente do inferno. A nossa dieta é a vontade de Deus, meus irmãos, a vontade de Deus. Mas isso não para por aí. Se nós quisermos fazer as coisas direito, devemos conhecer a vontade de Deus e nos exercitar, como todo bom bodybuilding da fé. O que é que vai sair da jaula aí, hein? Em segundo lugar, então, logo depois da nossa dieta de conhecimento de Deus, nós precisamos fortalecer os nossos músculos espirituais da maneira correta, do jeito certo. Devemos nos exercitar e exercitar a nossa própria vida em piedade. Quem é que deve sair da jaula? O crente deve se manter exercitando-se na fé. Se a primeira parte que nós temos, então, nós não temos um personal trainer, nós temos um treinador espiritual, que é o próprio Deus, que nos dá o que nós devemos alimentar nossa alma, o que nós devemos receber na nossa alma como alimento, e nos aponta também quais exercícios para a fé nós devemos fazer. Então, em segundo lugar, quais são as variações de treino da igreja? No versículo 10, Paulo diz o seguinte: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O propósito de sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus é a vida prática. Os hábitos são mudados a partir da instrução do próprio Deus. Deus nos diz o que Ele quer e nós seguimos aplicando isso em nossa vida e fazendo a vontade dEle, não a nossa vontade. É quando Deus nos orienta sobre a sua própria vontade que nós podemos viver a sua vontade. É quando Ele diz para nós o que devemos fazer que nós começamos a poder e conseguir fazer. Ele nos fortalece para tais coisas. Depois de uma dieta rica em conhecimento de Deus, o nosso personal divine, nosso personal espiritual, nosso treinador, que é Deus, nos prescreve o nosso treino. Que treino é esse? Se a nossa comida é fazer a vontade de Deus, a nossa academia, a academia da nossa fé, o campo de ação do povo de Deus, da igreja, é a própria vida. A nossa academia, irmãos, é viver. É viver todos os dias debaixo desse conhecimento, fazendo com que aquilo que nós aprendemos tenha alcance na nossa vida prática. É durante toda a vida que nós aplicamos tais coisas. A dieta que nós temos de conhecimento de Deus deve desembocar ou desaguar na nossa vida prática. Não existe evangelho sem vida diferente. Na academia da fé, então, o exercício da igreja, o primeiro grande exercício, é agradar a Deus. Paulo diz que nós devemos viver do modo que agrada a Deus, que nós sejamos do inteiro agrado, agradar a Deus em tudo. Nós não vivemos para nós mesmos. O nosso foco não é aparecer, não é fazer com que as luzes estejam sobre nós. Nós não queremos agradar a outros, senão ao próprio Deus. Se o culto não for voltado para Deus, se os louvores não forem voltados para Deus, todos nós podemos gostar, menos Deus. Nós não vivemos para agradar a outros, senão o grande soberano Deus. A igreja vive para agradar a Deus. Ela vive para louvar seu nome de maneira mais perfeita a todo o tempo. De uma maneira que o próprio Deus aprove. O exercício da fé é viver de um modo que lhe agrada. Esse é o tipo de vida integral, não há divisões. Não existe nenhum tipo de divisão entre a minha fé e o meu trabalho, a minha fé e a escola, a minha fé e os meus amigos, a minha fé e a esquina, a minha fé e o meu quarto. Não existe isso. Não existe divisões aqui. Não existe esse tipo de dualismo, essa quebra. Nós devemos viver e exercitar a nossa fé, a nossa piedade em todo momento, em todo lugar. Se fazemos divisões, nós não estamos negando a igreja, nós não estamos negando qualquer tipo de... Nós não estamos negando um teórico específico. Nós estamos negando a Deus, dizendo que Ele não pode estar em todos os lugares onde eu estou. Não há como ir para lugar nenhum e não viver para a glória de Deus. Nós devemos nos exercitar tentando agradar a Deus todo o tempo. Racionalizar fé e trabalho, racionalizar fé e ciência, racionalizar qualquer tipo de coisa, fazendo esse tipo de divisão, é mais do que simplesmente negar uma teoria, negar a fé. Talvez você ache que deve proteger mais o seu círculo de amizades do que o evangelho. Isto é falso, você está dividindo as coisas. Talvez fazer isso proteja seu emprego, talvez isso te faça bem visto pelos conselhos federais, mas sempre colocará sua alma em um risco eterno. Sempre. Os gnósticos, os falsos mestres, aquilo que eles conheciam, o conhecimento deles não desembocava na vida, eles viviam de qualquer jeito. A fé que eles tinham, o conhecimento que eles tinham não era prático. O evangelho muda o coração e deve mudar os atos. Nós não podemos negociar nossa fé em lugar nenhum. É claro que nós não seremos bobos, mas, sobretudo, nós não podemos ser infiéis. Não estou dizendo que você deve ser bobo e sem sabedoria. Estou dizendo que você deve se manter fiel. E isso é mais importante. O que os gnósticos, os falsos mestres conheciam, não tinha efeito sobre a vida deles. O Deus que conhecemos deve ter efeito sobre a nossa. Nós não podemos viver
como se conhecer a Deus não mudasse as coisas. Você conhece o Deus criador de todas as coisas agora, e se isso não muda a sua vida, o que é que vai mudar mais, pelo amor de Deus? Nada vai mudar então. Você conheceu aquele que criou tudo, que colocou todas as coisas no seu devido lugar, que sustenta tudo com seu poder. E se isso não muda nada, nada mais muda. A igreja não se fortalece quando se alimenta da sua própria vontade, mas quando se alimenta da vontade de Deus, quando busca o que Deus quer. Mas ela não pode apagar o fato de que ela deve se preocupar em caminhar o caminho que Deus escolheu. Nós devemos agradá-lo. É só assim que escapamos do perigoso sistema antropocêntrico centralizado no homem. Se nós não buscarmos viver uma vida que agrada a Deus, nós vamos começar a viver uma vida que nos agrada. E vamos cair então nesse sistema religioso antropocêntrico, nessa vida antropocêntrica focado em nós, onde todas as luzes estão voltadas para nós enquanto nós estamos no palco, sentados num banquinho. Felizes, sentados, bem acolchoados. Precisamos ir para longe desse tipo de sistema. Você deve fugir de lugares que dizem que você é o centro de todas as coisas. A igreja deve estar vivendo toda a vida, em todo o tempo, dando frutos para agradar a Deus. E este é o segundo exercício, dar frutos. Deus nos chama para arar a terra. Deus nos chama para dar frutos para Ele. Deus nos chama para que eu e você comecemos a trabalhar na roça da fé. Você quer fazer exercício? Vai lá para a roça. A ideia é de que eu e você devemos nos exercitar e jamais olhar para trás. E frutos nascem com tempo. Frutos nascem com esforço. Frutos não nascem de uma hora para outra. A igreja deve trabalhar e lavrar a terra dos nossos próprios corações. Devemos lavrar a terra dos nossos corações com a palavra do grande Deus. Esses frutos não são os frutos heréticos, nem frutos dos falsos ensinos, onde a santificação é produzida pelo nosso próprio esforço, por aquilo que nós conhecemos e que está aqui. E você vai perceber que não significa estar aqui, que está aqui não significa às vezes estar aqui. Eu e você vamos perceber que nós sabemos do erro, sabemos do problema, nós sabemos a frase bonitinha, a verdade de Deus está ali, não faça isso, mas o nosso coração deseja outras coisas. Na academia da fé, nós lutamos todo o tempo, arando a terra do nosso coração com a palavra de Deus, com os seus instrumentos, para que possamos dar frutos para o grande Deus. E isso significa em todo o tempo na nossa vida. Quando você está debaixo de uma chuva de tribulação, quais são os frutos que nascem no seu coração? Quando você está vivendo debaixo de uma tempestade de pressa, quais são os frutos que nascem no seu coração? Quando você está debaixo de uma tempestade de desapontamento, quais são os frutos que nascem no seu coração? A nossa vida é para dar frutos, mas dar frutos que agradam a Deus. Todo tipo de erva daninha não faz parte da nossa vida mais. Nós devemos arrancá-las. E nós não podemos fazer isso dando lugar a elas. A todo tempo devemos arar a terra do nosso coração com a palavra de Deus, para que essas coisas não cresçam. O nosso objetivo não é tirar o monstro da jaula, meus irmãos, é viver para agradar a Deus, a todo tempo. O crente que quer sair da jaula, ele agrada a Deus. Ninguém quer gritar que saiu da jaula um monstro. A gente quer ouvir Deus falando, servo bom e fiel. Entra para a alegria do teu Senhor. Os frutos que Paulo menciona aqui são resultado daquilo que o próprio Deus deu, e não existe raiz em nós mesmos. Os frutos aqui não são frutos para a salvação, mas que já vieram de lá. A raiz aqui é aquilo que Deus fez no nosso coração por meio do Evangelho. Ninguém dá frutos para que Deus se agrade e por meio disso seja salvo. Não somos salvos
por obras. Estas coisas não nos salvam. Esses frutos já são resultado daquilo que Deus fez em nós. E frutificamos para a vida eterna, porque vida eterna foi o que recebemos. Ninguém aqui é salvo por obras. O que nós temos nas mãos, então, não são palavras de motivação. Não são 7 passos para a glória, 12 passos para o sucesso. O que nós temos aqui são palavras de vida eterna, que mudam o nosso coração, que fortalecem nossos pés e que nos afastam da mentira desse sistema que tenta se colocar contra Deus. A academia da fé é progredir, é crescer. Nós devemos exercitar o nosso crescimento no conhecimento de Deus. Parece redundância, né? Eu quero que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus e agora aqui que vocês cresçam no conhecimento de Deus. Mas isso é porque ninguém pode parar. Ninguém sabe tudo, meu irmão. Ninguém sabe todas as coisas que se devem saber. O nosso testemunho pessoal e coletivo deve progredir. Você não deve estagnar na fé. Aquilo que você sabe não basta. Todo o tempo você vai conhecer mais do Senhor Deus. Calvino diz que aqueles que pensam que já atingiram tudo quanto é digno de ser conhecido, desprezam e desdenham tudo mais que lhes é apresentado. Nós não conhecemos tudo. Talvez você leia muito. Ouso dizer que você não conhece nem a metade. Talvez você já tenha muito tempo de fé. Ouso dizer que ainda não é o suficiente. Vocês já ouviram eu contar a minha primeira vez no cinema 3D? Não? Foi estranho. O cinema 3D chegou no Brasil em 2006. O meu primeiro filme em 3D foi em 2011. Achei Capitão América 1. Eu lembro que foi uma situação engraçada. Eu peguei o óculos 3D e coloquei em cima do óculos. Como é normal. Para todo mundo, né? Coloquei em cima do óculos. E comecei a ver aquele negócio saindo da tela. O cinema normal é 2D. Então você vê o bicho retão assim, certo? O 3D não. O 3D tem profundidade. Aquele negócio parece que saía da tela. Sabe? Vinha para cima de mim. Estava tudo normal. Até o Capitão América jogar o escudo dele. Aí o escudo bateu no tanque e eu juro para você, voltou na minha cara. Voltou em cima de mim. E eu, como todo homem rápido e bem, né, ágil e forte, eu disse, eita, mano. Levantei as pernas, o braço assim, me protegi. Pensei que vinha na minha cara. Fora os risos de quem estava do lado, né? A minha única preocupação é se o meu grito tinha sido fino, mas não foi. Foi um grito másculo, um eitamar de homem, certo? Foi seguro ali, mas eu lembro que fez muita diferença para mim o cinema, sair do cinema 2D e ir para o cinema 3D. Pois bem, Deus não é um Deus 2D que não lhe surpreende. Deus não está fazendo parte de um filme em 2D para você. Deus é um Deus profundo. O nosso Deus, ele não é um Deus raso. E, incrivelmente, depois de um tempo que eu comecei a assistir cinema 3D, eu parei de me surpreender. Me acostumei. É o tipo de coisa que nenhum de nós pode fazer com Deus. Nós nunca devemos estar felizes e confortáveis em saber o que sabemos. Devemos buscá-lo e crescer no conhecimento dele todo o tempo. Paulo fala de um Deus profundo, Deus que não é raso. Deus não pode ser dominável. Não é um tipo de conteúdo que se aprende simplesmente na teologia sistemática e acabou. Leu tudo e pronto. Nós temos um tipo de vida, um tipo de relacionamento com Ele pessoal. É um crescimento constante. Deus é uma fonte que não seca, um vento que não para de soprar, um fogo que não se apaga, que está sempre queimando, sempre consumindo. Deus é um rio caudaloso, meu irmão. Um mar profundo, o seu braço é forte, a sua voz faz tremer a terra, os seus olhos têm fogo. Justiça é a base do seu trono, seus planos superiores, suas obras tremendas, perfeitas, a sua voz abala os montes. Mas ainda assim, ele se dá a conhecer. Para pequenos seres humanos, pecadores e fracos,
como um cício, como o som de folhas sendo quebradas com a pisada. Ele se dá a conhecer e devemos buscá-lo. Faz parte do nosso próprio exercício e isso tem que mudar a nossa vida. Secularismo não é abandonar a fé. Secularismo não é eu e você negarmos a fé. Secularismo é a gente começar a colocar a fé para o canto, deixando de lado, no seu cantinho lá, onde deve ficar, porque aqui é outra coisa. Quando nós começamos a nos dispor a colocar a nossa fé de lado, nós já estamos secularizados. Quando começamos a misturar tais coisas, qualquer tipo de conhecimento com aquilo que sabemos de Deus, nós começamos a nos secularizar. A nossa fé é relevante porque ela vem e é projetada e é feita e é gerada pelo próprio Deus. Se ela não é relevante na nossa vida, então ela é dispensável. Não. Se você sabe que não pode colocar o dedo na tomada, com o pé descalço, se você sabe que vai cair, se você sair do banheiro molhado, você cai, por que você vai? Do que serve? Essa fé tem que mudar a nossa vida. E, sinceramente, seria mais fácil que não. Seria bem mais fácil fazer como todo mundo faz. Seria muito mais fácil eu e você irmos pelo caminho mais curto. Buscarmos aquilo que vem de mais. Mas nós não somos assim, meus irmãos. Nós dançamos, nós funcionamos em outra frequência. Nós dançamos no silêncio, choramos no carnaval. A gente não vê graça em gracinhas na TV. A gente ri no horário eleitoral. A gente não vive da mesma forma, a gente não gira da mesma frequência. A nossa vida não responde às expectativas do mundo secular. Responde à vontade de Deus, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele diz que nós devemos buscar. Vivemos nesse mundo, mas não somos dele. A nossa fé está baseada naquilo que Deus quer, na sua força. Não queremos gritar que está saindo da jaula o monstro, nós queremos que o crente saia e dê frutos. Podemos então passar para o próximo, porque já vimos a dieta, já vimos os nossos exercícios e agora queremos falar de disciplina. Paulo diz no versículo 11 ao 14: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão de pecados. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com disciplina. Já assistiu alguma luta de boxe? O pessoal na luta está só aparecendo ali, mas antes daquilo tem muita história para contar. Tem muito papo ainda. Ali é só o que a gente consegue ver. Antes, eles treinaram muito. Ali é só o superficial. Os lutadores, passam muito tempo se preparando. Eles fortalecem o fôlego, eles fortalecem o corpo, eles precisam de muita força, eles precisam de muita técnica, eles precisam de uma estratégia, eles lutam contra o cansaço, eles se esforçam até quando as forças não conseguem mais sustentá-los. Eles estão a todo tempo trabalhando, todo tempo se dedicando. Eles choram fazendo os exercícios, eles choram enquanto não podem parar. Eles simplesmente não param para subir ao ringue e conseguir ganhar a luta. É a disciplina que forja a vontade deles. Às vezes eles não querem estar lá não, gente. Mas eles estão. Porque eles estão de olho no prêmio. Eles estão olhando para frente. E eles não param. E a grande questão aqui é que eu já vi lutas de boxe, várias. E às vezes alguém é nocauteado. Nocaute é quando você leva um golpe e você simplesmente apaga. Você perdeu. Se alguém for nocauteado, você caiu no chão e você não lembra nem seu nome mais. Você simplesmente não está mais lá. Só que em várias lutas eu via o cara levando o golpe e o braço
estava esticado para cima e o corpo mexendo. O cara estava quase inconsciente, não sabia o nome dele, mas estava tentando levantar para lutar de novo. Instintivamente, porque ele estava disciplinado e treinado para continuar a lutar. Ainda caído, ele queria se levantar. A disciplina faz isso com a nossa vontade. E disciplina aqui é continuar fazendo. Continuar fazendo. Chorando e continuar fazendo. Às vezes doente e continuar fazendo. Todo tempo. Todo tempo. E sinceramente, na luta por dar frutos, porque a ênfase do texto é em dar frutos, às vezes a gente quer parar. Disciplina é um conjunto de regras que nós devemos seguir em prol de um objetivo. E, sinceramente, nem sempre a gente quer. Nem sempre a gente quer fazer. Nem sempre a gente está com vontade. Então, eu vou dar pelo menos 2 regras aqui, para que a gente use isso como nossa disciplina. A primeira regra que Paulo menciona é que nós não devemos lutar pelas nossas próprias forças, mas pela força do grande Deus, do próprio Deus, porque vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a sua força gloriosa, segundo a força da sua glória. 2 notícias boas, felizes para vocês. Primeiro, somos fracos. Segundo, somos limitados e impotentes. E é sempre bom lembrar isso, porque isso nos coloca no nosso lugar. Enquanto os falsos mestres dizem coisas como: você é especial, você é um vencedor, agora é só vitória, só vitória. A Escritura diz que nós negaremos a nós mesmos e iremos para a cruz. Enquanto existe aquela ideia de uma fogueira onde tudo vai mudar depois que jogarmos todos os nossos erros na fogueira, isso não existe. O povo de Deus está tentando dar frutos e se disciplina para viver estas coisas segundo a vontade de Deus, tomando força do próprio Deus. Você não pode fazer por si mesmo. Você não consegue fazer sozinho. Você não consegue viver pelas próprias forças. É Deus que nos dá a provisão de força. É Ele que nos permite, nos faz ser frutíferos na fé, firmes na fé. É Ele que fortalece a nossa perseverança. É Ele que fortalece o nosso desejo de continuar. É Ele que nos impulsiona. É Ele que dá alegria para a gente. Mas sabe qual é o problema? Às vezes, não tem Doremi que ajude, não tem Amenor, não tem nada que amenize o negócio. O problema é que às vezes a gente simplesmente não tem vontade de levantar. Simplesmente a gente não quer. E o que acontece é que é melhor ficar na lona. Às vezes, tudo que você não tem é vontade. Está melhor lá. Em O Chão de Delícias, livro A Máfia dos Mendigos, do pastor e ator Iago Martins, ele escreve um negócio que é muito legal. Ele está falando do fascínio de permanecer no chão, de permanecer na lona. Ele escreveu o seguinte: não há como cair se está por baixo. Então a posição mais segura da existência é deitado de bruços no chão. Enquanto algumas pessoas odeiam ficar por baixo, outras veem no chão o seu jardim florido. Às vezes é bom continuar no chão, é mais confortável do que levantar, lutar e cair de novo. Levar outra bordoada, outra pancada e cair, e levantar, e lutar, e cair. Às vezes é melhor ficar no chão. Você já sentiu? Às vezes que é melhor parar de lutar? Já pensou nisso? Talvez abandonar isso, negócio. Dá certo não. Só levo bordoada. Quando o nosso problema é vontade, quando o nosso problema não é outra coisa senão quero mais não. Vou largar isso. Onde é que a gente encontra força, senão a gente não tem vontade nenhuma para fazer nada? Como é que a gente luta então se a gente não quer lutar? Por que a gente vai levantar se a gente está tão fraco e continua tão fraco? Se a gente sabe que vai perder. De novo e de novo.
Sabe qual é o nosso segredo? É que a gente sempre é fraco. Até quando a gente acha que está bem. Nós somos sempre fracos, sempre dependentes, sempre impotentes. A gente é sempre fraco. Você é sempre fraco. Eu sou sempre fraco. Ninguém está de pé por si mesmo, estamos de pé porque Deus nos fortalece. Ninguém está de pé porque de alguma forma aprendeu algo no seminário, aprendeu em algum livro, ou leu lá o Segredo, aquele livro lá vermelho. Ninguém está de pé por isso. A igreja de Colossos deveria permanecer de pé porque Deus os fortalecia e os permitia continuar dando frutos. E nós também estamos de pé porque é Deus que nos fortalece. Se a nossa disciplina depende de dependermos da força de Deus, o segundo ponto, a segunda regra da nossa disciplina é confiar e estar seguros na capacitação do Evangelho. Ele nos capacitou a participar da herança dos santos na luz, Ele nos libertou do poder das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que você precisa lembrar não é da falta que tem, mas daquilo que Deus lhe deu. Da onde Deus lhe tirou e aonde Ele lhe colocou. Os colossenses não deveriam olhar para os falsos mestres e verem nele grandes coisas. Eles deviam olhar para Deus e ver no próprio Deus, por meio do Evangelho, quem Deus é. Você tem lembrado quem Deus é? Nos seus momentos de trevas e de falta de vontade, você tem lembrado de quem Deus é? Você tem lembrado que Ele é todo amor e todo juiz? Que Ele é todo justo e todo bom? Você tem lembrado que Ele é o bom pastor? O grande guarda? O Deus conosco? O grande sustentador? O que sustenta a igreja? O que sustenta você? Você tem lembrado dessas coisas? Meus irmãos, nós nos alimentamos do conhecimento de Deus. O nosso exercício é agradá-lo, dar frutos, fazendo a sua vontade. E a nossa disciplina é continuar fazendo o que fomos chamados para fazer, confiando na força que Deus nos deu e na mensagem poderosa que salvou a nossa alma. Os músculos espirituais da igreja crescem com a dieta à base do pleno conhecimento de Deus, de exercícios de fé, buscando dar frutos em uma vida santa, de forma disciplinada, continuando a lutar, mantendo os exercícios pela fé, confiando na provisão do próprio Deus, pela fidelidade do grande Deus, pela obra de Deus em Cristo Jesus. É só assim que o monstro fica na jaula e quem sai da jaula é o crente. Vamos orar.